Grande prazer tê-los conosco mais uma vez. A outra live foi muito elogiada, foi um ensinamento de um lado, ensinamento do outro, tanto do Werner como também do Luiz. Então, já vou passar para vocês. Queria que o Werner falasse primeiro para a gente. Eu acho que dispensa apresentação aqui no início, não precisa falar do histórico do mercado, enfim, o pessoal já está cansado de saber e gosta muito da história de vocês de décadas de mercado. Mas, Werner, fala um pouco para a gente de uma retrospectiva desse ano de 2021. Ontem falamos com as gestoras, até o Luiz Alves Paz de Barros me deu um puxãozinho de orelha. Não vou falar sobre o passado, não, vou falar só sobre o futuro. A gente quer saber de futuro, mas muita sabedoria. E eu queria que você, se puder, falar um pouco da retrospectiva de 2021. Como é que foi esse ano? Se talvez de erros e acertos de vocês, que poderia ter melhorado. Enfim, faz um apanhado geral daquela retrospectiva nesse Ultimate Value. Boa tarde, Werner. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Luiz. Prazer estar com vocês novamente. Parceiro aí de outras oportunidades e o pessoal que nos acompanha. Já dei minha corridinha de manhã, estreia um tênis novo. Para quem gosta de correr, Brooks Elite, espetacular, é o melhor que há em corrida. Estamos fazendo uma propaganda aqui. E está na promoção. Vou dar para o Daniel essa dica, hein? Loja Americana em promoção, 10 vezes no cartão, mais barato que na Amazon lá fora. Pode comprar aqui se quiser. Começou com jabá, tá bom. O que é top. Bom, não estou sendo pago nada. Estreia hoje, espetacular. O ano também foi espetacular para nós. Assim, começamos com 450 milhões, gestão, estamos com mais de 2.200, 95 mil investidores, a gente quer chegar a 100 mil até o final do ano. Peguei as 10 ações principais da Trígono, nenhuma negativa. Vocês têm uma ideia. Nossa. Nenhuma ação negativa das 10 melhores, das 2 melhores posições da Trígono. E a pior foi a Tupi com 3,5% positivo. Nenhuma negativa. Então, não tendo o que reclamar, apoio dos investidores, as ações, as empresas correspondendo com resultados extraordinários, muito bom. Não tem nenhum resultado, foi, puxa vida, errei, veio pior, pelo contrário. O quarto trimestre será melhor ainda que o terceiro foi muito bom. Temos convicção que o quarto será melhor e 2022 melhor ainda. Porque como é que a gente sabe? A não ser que caia uma bomba atômica, uma catástrofe, conversando com as empresas que a gente conversa diariamente, praticamente, né? Tudo indica que vai nessa direção. Não há nada, a não ser questão séria, política, que fora de controle, né? Mas do lado das companhias, está tudo indo muito bem. O dólar é a nosso favor, né? Então, quanto o dólar já subiu esse ano 11%, então para nós, quanto mais para cima o dólar, melhor. E não vi nada assim de surpresa negativa. Então, pelo contrário, se fala erro e acerto, sim, a gente fica olhando quando nós erramos, né? Não sei, eu não consigo dizer, né? A Ferbasa, que é a nossa maior posição, foi uma das melhores performances, estão com quase 150% de valorização. Eu não posso ter mais, porque o nosso limite é 20%, então às vezes eu tenho que vender, porque passa os 20%, a gente tem que vender, né? Embora passivamente, e não está no regulamento, tá? Eu não estou quebrando nenhum regulamento, mas a gente fala, vou manter mais de 20%, então subiu, vende. Quando cai, eu compro de novo, né? A gente vai aproveitando essa volatilidade, né? E até o meu sócio, o Fred, falou, pô, Werner, a Tupi no ano, falou, Fred, maravilha, porque a gente está comprando mais nesse preço, né? E eu posso ter uma posição grande, sem impactar o mercado, comprar, encher as carteiras de Tupi, e eu estou super convicto que ano que vem vai ser, como eu falei, Ferbasa para esse ano, o ano que vem talvez seja Tupi, o nosso papel que a gente está mais otimista na carteira. Então, é difícil eu dizer, né? Onde a gente errou, não sei, talvez comunicou alguma comunicação, falei de comunicação, mas dentro do lado de fundamentalista, escolhendo as empresas, compondo as carteiras, né, todos batendo o benchmark com larga margem, assim, mais disparado, né, conseguimos lá as 5 estrelas do Morningstar, no Citywire também conseguimos os AAA, conseguimos ratings de agências muito bons, quer dizer, temos aí clientes entrando, quer dizer, eu realmente não tenho a reclamar. Então, excelente. Então, o maior erro da Trígono em 2021 foi não ter errado. Muito bom, velho. Não, mas é bom. É normal, né? É normal. Também, quando a gente dá normal é errar. Ninguém acerta tudo, né? Mas talvez eu erre ano que vem. Talvez o erro não aconteceu esse ano, aconteceu ano que vem. Mas, por enquanto, está tudo caminhando.
Claro, obrigado, Werner. Agora o Luiz da Versa ali, que está com o violantezinho ali, quais foram as derrapadas aí em 2021? Tinha alguma coisa para melhorar? Só um panorama geral mesmo, Luizão, fala aí. Eu acho que o Lewis Hamilton tinha que ter trocado o pneu aí, cara, quando o Max parou. Eu acho que foi um erro de estratégia, mas tudo bem. Isso aí, vamos pro resto, né? Esse ano, depois do ano extraordinário ano passado, né? Esse ano pra gente está sendo um ano na média, vamos dizer assim. O nosso long only, que ano passado fez 0 de alfa, esse ano tá botando uns 7, 8 pontos em cima da bolsa, mas ali, por isso tá perto do 0 a 0. O FIT, né, que é o nosso long bias aberto, ano passado subiu 45%. Esse ano tá de novo ali perto do 0 a 0. E o nosso e o Versão, né, que ano passado subiu 80 e poucos, esse ano tá caindo em torno de 20 e tal. E o nosso multimercado, que ano passado foi bem, subiu 20 e pouco, esse ano tá caindo um pouco mais, em torno de esse talvez seja o destaque negativo aí dentre os nossos fundos. Mas tirando esse produto, os outros produtos estão razoavelmente bem. Dentre erros e acertos, eu acho que, na verdade, eu não consigo caracterizar o ano, entendeu? Para mim, tipo, o ano é qualquer coisa, assim. Eu vejo uma carteira ongoing, né? E, sem dúvida, assim, nessa janela, o maior erro foi a gente estar muito pesado em varejo, mas eu não considero isso um erro, que nem eu falei, porque é um gol. Eu acho varejo barato pra caramba hoje em dia, e eu acho que assim que essas nuvens negras saírem do céu, a nossa carteira vai voltar a voar e vai passar do melhor momento do ano, no qual a gente chegou a estar subindo 20 e poucos, né? Então, eu tô bastante tranquilo, na verdade, porque eu concordo com o Werner que, a menos que tenha um cenário de cauda, vamos dizer assim, de política ou whatever, uma coisa muito estranha. Acho que a tendência é a normatização. Eu acho que o principal vilão hoje é a taxa de juros mega dependente da inflação, e a inflação já começa a dar sinais de que está acalmando. Então, se não tiver nenhuma grosseria, né, falando em bom português, eu acho que as coisas tendem a melhorar, e aí eu acho que deve ser bom. Tô otimista. Eu nasci otimista, sou sempre otimista, então eu não sei se o meu otimismo é uma coisa entendeu? Razoável, mas eu tô otimista. Luiz, assim como você, sim, assim, otimista, pelo menos ele vive mais feliz, né? Exato. Pelo menos ele tá feliz, acredita que amanhã vai ser melhor. Então eu concordo plenamente com o Luiz, de juros, essas coisas, então eu tô de mãos dadas aí com o Luiz, nesse pensamento. Quem viu a nossa palestra, a nossa live com o Luiz Alves Paz e Barros, cara, é difícil eu ter visto alguém mais otimista do que o Luiz. Ontem foi assim, deu vontade de sair ali comprando bolsa domingo mesmo, abrindo home broker, pelo amor de Deus, abre pregão. Mas o que eu queria falar aqui agora para vocês, eu queria traçar um contexto e perguntar do momento da bolsa atual. O Luiz vira e mexe, tece comentários respeitosos ao governo no Twitter. E muita gente acha que ele está pessimista com o Brasil. Ele falou agora que está bastante otimista, pelo contrário. Mas, na verdade, são esses tipos de descontroles e ruídos que acabam gerando as melhores oportunidades, porque os preços acabam se descolando, né, dos valores reais das empresas. O Luiz acabou de falar de varejo agora, por exemplo. Tanto que as performances mais expressivas do fundo maior da casa, do mais antigo, do Versa Long Bias, né, foram provenientes das posições montadas lá em 2016, no pré-impeachment da Dilma, que ele vira e mexe e fala também. Eu não estou querendo aqui comparar governos, nem falar diretamente de política, mas tão somente perguntar a vocês se o momento atual é característico realmente de uma super oportunidade. Resumindo aqui a pergunta para os dois, o momento atual da Bolsa é o melhor dos últimos anos? Quer começar, Luiz? Não, pode ir, Werner, pode. Eu acredito que mais sim, diferente. Né? A gente já escreveu, inclusive em 2008, uma carta, né? Inclusive eu fiz um roadshow na Europa dizendo que era uma oportunidade, como foi mesmo. Talvez foi a maior janela de oportunidades que existiu, né? Logo em outubro de 2018, quando eu fiz aquela viagem para a Europa. E a gente já escreveu algumas vezes, escrevemos a mesma resenha, a mesma carta, mas comentando com o que aconteceu depois e o cenário atual. Eu acredito que seja a mesma situação. Nós estamos com quer dizer, o que é importante é a bolsa em dólar. Não adianta olhar em real, porque quem manda na bolsa são os gringos, né? Eles são os grandes players que vão fazer essa bolsa andar ou não. Então está no nível de 2006, 2007. Estamos 14 anos para trás. Você imagina, com o PT vindo aí, tudo que eles fizeram, né, nesses últimos anos. Então, e as companhias evoluíram, cresceram, investiram. Quer dizer, as empresas hoje estão muito melhores do que estavam há 14 anos atrás, não tenho dúvida nenhuma.
termos de fundamento. E acho que o país também fez reforma, né? Mesmo dando essas caneladas, que não dá para acertar tudo, atrasando um pouquinho, porque também houve questão lá do Rodrigo Maia, que atrapalhou muito, né, por questões políticas. Né? Então, os políticos atrapalharam bastante e continuam atrapalhando. Mas o Brasil caminha, o Brasil está caminhando, né? Então, o dólar agora já não. Eu acho que o dólar já está mais para 6 do que para 5,5, né? Tem muito ainda para corrigir, que foi a questão de juros muito altos, que realmente tiraram o dólar da curva, né? E foi, eu digo assim, o juros é o câncer do Brasil. De novo, ou a saúva, vai ser um nome mais bonito. Saúva, né, que vai comendo a economia, o pessoal vai para a renda fixa, não investe em produção, em contratação de pessoas, né, crescimento, fica lá no conforto da renda fixa, né, dos juros. Para mim, o pior entrave que há no Brasil são juros, como foi no passado, desde o Plano Real. Infelizmente, desde o Plano Real, atrapalhou muito o Brasil. Né? Eu acredito que, também que o Luiz falou, que a inflação já está mais ou menos ok, o GPM nos últimos 4 meses negativo, se você somar o GPM nos últimos 4 meses já está negativo, a soma, o GPM de hoje é o IPCA de amanhã, como foi no passado. Só que o pessoal não viu o GPM 30% e o pessoal achando que a Selic ia cair em 3,5%. Só que como é que pode GPM de 30% e alguém esperar, né, os economistas esperavam nesse ano 3,5% de Selic. Pega o valor do começo do ano, se o mais pessimista era 3,5%, o otimista 2%. E o IGPM de 30%. Eu acredito que isso aqui a inflação vai ceder nos próximos 3 a 4 meses, e aí muda muito esse panorama de bolsa. O pessoal da renda fixa volta, o multimercado olhar para a bolsa, a pessoa física volta, se interessar. Então, eu acho que daqui uns 3 meses, talvez, seja a inflexão quando os juros apontarem para baixo. Então, estou muito otimista. Não assisti a live ontem do Luiz Alves também, mas eu concordo com ele mesmo sem ouvir o que ele falou. Eu acho que o momento é ímpar, tá? Ímpar. Então, nós seguimos otimistas. Eu concordo demais com o Werner, inclusive até para contextualizar direitinho isso, a diferença entre o efeito dos juros nas ações e o efeito do crescimento, né? Uma coisa que tem chamado muito a nossa atenção, por exemplo, são as ações de shopping, porque as ações de shopping, na média, costumavam negociar preço-lucro de 15 vezes, né? E aí, desde que você teve a pandemia, óbvio, elas sofreram muito, porque os shoppings passaram o tempo fechado e tal, mas hoje em dia você já tem o shopping se recuperando, a vacância baixa, a inadimplência controlada, e essas ações que negociavam historicamente a 15 negociam a 10 vezes preço-lucro. A grande diferença, na minha opinião, é justamente a taxa de juros, né? Então você vê, a gente estava discutindo isso outro dia, tem uma pernada para as ações darem simplesmente dessa taxa de juro real sair desses 5,5, sei lá, 5 e pouco que está aí, para um patamar mais razoável, né? Para um patamar global de 2, 3. Então só isso aí já explica, por exemplo, um potencial de 50% de alta nos shoppings. E aí depois vem a segunda pernada, que é a pernada da atividade mesmo, né? Que é a pernada do lucro crescendo, né? Das empresas vendendo mais. E aí você tem a dicotomia que a gente falou, acho que na última live, né, inclusive, de que, as ações são ativos que corrigem a inflação, em teoria, né, porque se a empresa consegue repassar a inflação para a receita, isso desce para o lucro dela, se ela consegue manter as margens constantes. Então, depois vai vir vamos dizer, o efeito da inflação no lucro das empresas, depois do crescimento. Então, aí, com os juros desacelerando realmente a alta, né, quer dizer, revertendo esse processo de arroxo bizarro monetário, a gente tem um espaço bastante razoável para as ações tanto reprecificarem por isso, pela queda dos juros, quanto depois, no segundo momento, para a atividade retomar e aí o crescimento de lucro levar as ações para cima. Então, eu acho que é muito comparável, sim, ao cenário da Dilma lá, enfim, de um momento de muito prêmio de risco, né? Que é isso, o resumo que a gente está vivendo hoje é prêmio de risco. E eu acho que, por um motivo ou por outro, a gente tem um prêmio de risco exacerbado. Naquele momento lá, pela expectativa do impeachment e toda aquela bagunça, hoje em dia, inclusive, por esse comportamento ultra-rock aí do Banco Central. Mas é bastante prêmio de risco mesmo. Eu queria só complementar, né? O Luiz falou de PL, né? Eu gosto bastante de PL, porque o PL pega tudo, né? Tirando Exato. Os não recorrentes, né? E EBITDA eu não gosto de PL mesmo. Se a gente pegar o melhor ano nos últimos 4 anos, foi 2018, olhando aqui dados da Bloomberg, tá? Isso foi compilado, estou citando a Bloomberg, o PL do Bovespa, em 2008, ele estava em 13,5, tá? 2018. Hoje, nós estamos em 6,5, estamos metade do que estávamos há 3 anos atrás, pré-pandemia, né? E o Bloomberg, ele está projetando para o ano que vem, né? Isso compilando lá com o Sell-Side, né? Uma queda de 15% nos lucros, que eu não concordo, mas tudo bem, o mercado está pessimista. Ainda assim, daria um PL de 7,6 para o ano que vem, né? Isso Bovespa, né? O mundo é muito mais tão gringo quando ele olha isso aqui. Agora estou olhando o Morgan Stanley Global, tá? O World Index lá. Hoje está em 21
19 vezes o PL global, em média, e para o ano que vem, 18,4%, que significa que eles estão dizendo que o lucro global vai subir 15% e o Ibovespa vai cair 15%. Quer dizer, nós estamos menos da metade do índice MSCI global, né, olhando o PL, tá? Então, isso aqui compilando os dados da Bloomberg, que compila os dados de todo o sell-side do mundo. Portanto, o Brasil está mais de 50% descontado e a gente está no nível, como eu comentei, de 14 anos para trás. Quando a gente olha as margens operacionais, também dados do Bloomberg, o Brasil está no melhor momento nos últimos 5 anos, né? As margens operacionais, o mundo subiu de 31,4 em 2018 para 33,4, margem bruta, né? E o Brasil, né, subiu de 26 para 45. Se a gente pega a margem operacional, subimos de 12, desculpa, esse aqui é o Small Caps, saímos da margem operacional de 15,7 em 2018 para 23%. Olha só, 50% a mais em margem operacional nos últimos 3 anos, com pandemia, com todos os problemas. Quer dizer, então, as empresas vão bem. Só falo, a empresa vai bem, só que o mercado vai mal. Aí está aí a oportunidade, né? Você cruzar empresas lucrando mais e o mercado ficando mais barato. Você quer coisa melhor que isso? Então tá aqui, os dados da Bloomberg, não é o Werner que está falando, tá? Não, eu até cumprimento o Werner, antes que alguém faça essa observação de que isso, na verdade, pode ser feito das commodities lá no alto, as empresas, por isso, de commodities negociando um PL mais baixo, que se você segregar a bolsa entre as empresas de commodities e as não de commodities, o efeito é exatamente o mesmo. O preço-lucro das empresas de varejo, bancos, construção e tal, também está no low do range histórico, com yield gigantesco, quer dizer, isso não é efeito da alta das commodities, né, como pode se pensar. O minério caiu, né? A Vale não andou mais, então assim, a Vale já está com o preço de hoje. Isso aqui já está olhando o Vale do que ela é hoje, né? Não é projetado, não, já compilando o Vale também. Então, acho que não é commodities que explica isso aqui, pelo contrário, né? Acho que é tudo, geral. É tudo. Uhum. Exatamente. Falando dessas posições exacerbadas que vocês falaram, tanto a Versa, né, quanto a Trígono tem posições small caps, né? A Trígono quase que 100%, acho que 100%, o Versa quase isso, né? E elas foram as que mais sofreram nos últimos meses e a simetria acabou aumentando. Porém, temos aí um ano desafiador, que é 2022, que sabemos que a volatilidade aumenta muito, até onde elas serão amassadas, né? E aí que eu pergunto para vocês, é claro que um gestor, ele não quer ver o momento correto de socar a mão em uma ação, mas será que esse ano de 2022 não vai ser um ano muito desafiador para elas, tá? Ou seja, precisa estar bem cauteloso, apesar do otimismo, ou não, é hora de encher a carreta, acabou, 2022 vai ser fácil, vamos embora. Fala pra gente sobre isso. Só porque tu é feio, tu acha que tu é a mãe de nada? Hora... Pra saber o que vai acontecer ano que vem, não? É um desafiador, cara, eleições, volatilidade... Deixa a voz da experiência. Não, esse ano, a gente olhou nos últimos, se não me engano, 5 meses, né? A bolsa caiu, o Bovespa caiu 15%, o Small Caps caiu 8% a mais. Foi uma diferença dessa. E nós aqui da Trígono também, a gente até passou o Bovespa, tá? Mesmo com o Small Caps, a gente conseguiu ir melhor que o Bovespa. E eu acho que os Small Caps, eles sofreram muito por conta do setor que o Luiz comentou, varejo, né? Shoppings, construção, as incorporadoras, né? Tudo tem a ver com juros. O índice está muito composto nesses setores aí, né? Que são aqueles que mais andaram no passado, muita liquidez, então o índice ele vai compondo liquidez, né, com capitalização, vai cruzando os dois, né, e ele vai sendo inflado pelo movimento passado, né? Então, acho que ele sofreu pontualmente, principalmente por conta de juros. E se a gente acreditar que os juros vão reverter, eu acredito que os juros vão irá reverter, né, então eu acredito que esses setores que foram amassados agora tenderão a recuperar também, mais verossímil. A gente viu, qualquer inclinação da curva dos juros, né? Um pouquinho que caiu, o varejo já subiu um montão. Gol já subiu 10, né? Azul, CVC, as shops, sobe tudo rapidamente. É muito sensível, né? 1% a menos no juro, o varejo vai subir 10%. Eu acho que quase que vezes 10. É muito, muito violento. Nessa elasticidade, consumo, varejo, etc. Tecnologia também, os IPOs, as novatas aí também sofrem muito com juros, né? Então, nesse sentido, se isso for verdade, se os juros caírem ou pararem de subir, esses setores tendem a recuperar mais do que o próprio Bovespa, né? Que não é tão sensível assim. Tem muito commodities, né? Os bancões, né? Então, a Ambev também não reflete muito isso. Então, eu tendo a acreditar que é um bom momento para essas empresas que foram amassadas. O Manzatar,
Você e o Brasil inteiro acham que ano que vem vai ser um ano horrível, cara. Não tem qual mais consensual do que esse, que ano que vem, ferrou a eleição. Isso só me faz achar que não vai ser nada disso, tá ligado? Porque a única coisa que ninguém sabe é o que vai acontecer ano que vem. Quando tem um consenso desse lado, então imagina só, todo mundo já tá precavido, né? Talvez isso até explique já um pouco esse valuation mega deprimido da bolsa. E sem contar que, pode ter risco de cauda de tudo que é tipo, né, cara? E se vier uma terceira via liberal, responsável, privatizador e ganhar no primeiro turno? Então, assim, cara, do ano que vem é qualquer coisa. Assim, o que importa é o que o Werner falou. Quanto que as empresas estão dando de dividendo? Tá crescendo? A empresa é boa? A empresa tem poder de mercado? Acabou, cara. Se isso tá maior, seja lá por que razão que é, e no caso, o dividendo e tal, e as derivadas são positivas, o que parece que são, independente de quem ganha ano que vem, né? Como disse o do Portante, agora esqueci o nome. A única coisa que a gente sabe ano que vem é que tem eleição, e que daqui a 4 anos tem de novo, tá ligado? Então, cara, isso aí não deve entrar no algoritmo decisório. O que deve entrar é do tipo assim, o mercado surtou de otimismo com a eleição, e aí o preço-lucro da bolsa foi parar lá no high do range 15 vezes, aí a simetria começa a mudar para outro lado, né? Mas a gente já entra num nível mega deprimido, então eu tô nem um pouco preocupado com a eleição, cara. Os nossos amigos noruegueses, né, que inclusive entraram em 2009, né, a gente foi mandatado lá em dezembro de 2018, naquele caos total, entraram no menor ponto foi 2019. E eles falaram pra gente assim, nós não investimos em governo, nós investimos em países, os governos vão e os países ficam. Principalmente os países que têm fundamentos, como é o Brasil tem tudo, né? Só não tem governo, mas o governo vai embora, né? O governo ruim vai embora, aí eventualmente vem um governo bom, né? E se a gente tiver a sorte, né, de ter um governo melhor, né, tá precificado como um governo ruim que virá ou que já está, não sei, aí cada um faz a sua avaliação, mas eu como sou otimista, eu tendo a acreditar que será melhor, mesmo com o mesmo governo, né? O mesmo governo, eles vão tocando, fazendo reforminha e tal, mas eu acho que pior não fica, mesmo com outro governo, porque o outro governo que vier, mesmo com esquerda, sei lá o que for, eles sabem, se eles fizerem grandes besteiras, aí varre do mapa, aí vão fazer impeachment, vão arrumar uma razão de impeachment no segundo ano, né? Então eles têm que ser também, como o Lula no início manteve lá tudo que o PSDB tinha feito, eles mantiveram, não mudaram absolutamente nada, né? Até o ministro, tudo, né? Foi lá o Meirelles, né? Foi a mesma linha. Eu acho que não vão chutar o balde pro contrário, não, pelo contrário, acho que vão seguir a linha, logicamente com um discurso diferente, criticando, mas não tem de ser muito diferente do que é hoje, não. Não tem espaço para isso, né? Eles são varridos do mapa, não tem dúvida nenhuma. Excelente. E o Luiz está falando aqui de mandinar e tudo isso aí, de brincadeira, mas o Versa, lá em 2019, ali no finalzinho, acabou mantendo uma posição grande, short em Bova, né? E acabou se protegendo da pandemia em março ali, do pior mês. O Red foi em 2020 já foi em 2020. Já foi em 2020. Foi uma premonição, foi uma cagada, foi uma sorte. Mas aí, o que eu quero falar nessa pergunta? Que você o pessoal pediu muito para perguntar sobre proteções, tanto para um quanto para outro. 2022 é inevitável o pessoal querer saber sobre isso. Ou seja, em 2020 você ou deu uma cagada ou adivinhou o cenário para a pandemia e acabou protegendo muito bem o fundo. Fala para a gente sobre isso, sobre 2020 e sobre agora, 2022, se vocês vão ser reativos ou proativos. Aí eu queria que o Werner falasse também sobre isso, sobre as proteções. É mega interessante essa pergunta, porque não teve nenhum assessment na hora de montar o hedge sobre o que era a pandemia, o que ia ser a pandemia. A gente não tinha a menor ideia, e foi exatamente por isso que a gente fez o hedge. O hedge foi uma decisão de risco, de gestão de risco. Foi simplesmente uma decisão de que, se a gente está de frente de um possível evento de cauda, e assim, naquele momento era óbvio que era um possível evento de cauda, né? Você vê metade sei lá, a Ásia começando a fechar de verdade, por um negócio desconhecido, que se espalha rapidamente, e tal. Então, assim, a gente falou, cara, pode ser um evento de cauda. Não somos nós, um fundo alavancado, comprado, que vai ficar aqui exposto falando, oi, vamos ver esse evento de cauda. Então o que a gente fez foi só isso, foi um hedge. Simplesmente que a gente não sabia o que era. Tanto que o objetivo do nosso hedge era neutralizar o beta, não era ficar vendido. E quando a gente... E o que aconteceu? É uma questão estatística. A gente, no início da queda, estava com beta zerado. Só que tem um fator
estilizado das ações, que é quando você entra num movimento desse de aversão a risco muito forte, a correlação dos papéis tende a 1. Então, esse nosso beta zerado, ele foi virando beta negativo, porque para zerar o beta inicialmente, a gente teve que montar um sobrehead, porque a carteira ela era uma carteira otimista, entendeu? Então, assim, os longs eram mais animados que os shorts. Então, mesmo a gente zerando o long e o short, neutralizando com o índice futuro, ela continuava, a bolsa subia, o fundo subia, a bolsa caiu, o fundo caía. Então, a gente falou, pô, a gente precisa fazer um overhead. E aí, para não concentrar mais do risco Bovespa, a gente foi fazendo overhead S&P, que por sinal continuava subindo, até que a gente neutralizou o beta. E aí, quando começou a cair, o beta foi virando negativo. A gente começou a subir com a bolsa caindo. A gente falou, opa, peraí, também não é isso que a gente quer. Aí a gente começou a desfazer os heads, e foi desfazendo os heads até zerar ali com a bolsa 80 mil pontos. Então, assim, foi literalmente um movimento de head. E assim, a gente já tentou várias vezes fazer esse movimento e se ferrou em várias vezes. A gente já perdeu alguns momentos. Agora eu confesso que rolou uma discussão braba de novo agora nessa Omicron aí. No primeiro dia da Omicron, a gente sentou, fez um comitê de investimento e falou, e aí, vamos bater o S&P para redear? Porque o Bovespa eu não quero bater, eu quero comprar mais com esse Omicron. Sim. Agora, tem o S&P lá na lua, com preço-lucro esticado, com o Fed virando rock, com a inflação pegando, e agora apareceu esse Omicron. Vamos bater o Omicron? Aí a gente debateu, e falou, cara, não há ainda nenhuma informação de que isso é diferente da Delta. Então a gente não fez hedge para Delta, por que a gente vai fazer hedge para Omicron? Então a gente não fez nada. Mas é a decisão de redear ou não redear. Não foi uma decisão de ficar pessimista, tá? É uma decisão realmente de gestão de risco. Tanto que, no nosso fundo long only, a gente não fez nada. O nosso fundo long only, a característica dele ele vai estar sempre 100% comprado, faça chuva, faça sol, a gente não vai fazer o market time nele. Ele caiu que nem uma jaca podre junto com a bolsa e depois recuperou sem hedge nenhum. Tá? Se fosse uma decisão do tipo assim, a economia vai mal, a gente poderia ter reduzido também o nosso long only, mas não foi simplesmente um hedge mesmo. Tá? Foi isso. Excelente. Se o Werner puder falar sobre isso também. Bom, do nosso lado, né, a gente não usa nenhum tipo de derivativo, nem faz market time, né, não fazemos apostas, porque a gente não sabe amanhã. Então, desde 2015, né, já como é a outra gestora ano passado, quando o governo Dilma fazendo água, né, começou o processo de impeachment, e não pelo impeachment, mas mesmo pelo descontrole fiscal, a estratégia do gestor foi concentrar nas empresas que têm o dólar nos seus negócios, ou via exportação, ou via preços que são dolarizados, né, no caso de commodities, ou também com investimentos no exterior, tipo uma Tupi, né, empresa que é local, mas seus negócios são lá fora. Bom, e não mudou nada, porque aí veio a pré-eleição, não sabia o que ia acontecer, aí veio o governo novo, não sabia o que ia acontecer, se ia ter reforma, aí começou a reforma, tudo bem caminhando, aí de repente veio pandemia, também não sabia o que ia acontecer, agora vem outras incertezas, já vem a eleição de novo, quer dizer, a gente não sabe nada do que pode ser. E para nós, a mãe de todos os hedges é o dólar, lá fora e aqui dentro. Se os juros começarem a subir lá fora, ou ter um evento inesperado, China com alguém, brigando com, sei lá com quem, Ucrânia com Rússia, Estados Unidos interferindo, Irã, que você nunca sabe o que pode acontecer, quer dizer, qualquer evento extraordinário lá fora, ou mesmo juros subindo lá fora, o dólar vai subir. Então, assim, eu estou protegido lá fora, né, e estou protegido aqui dentro, politicamente, economicamente, por todas as razões, e amplifica. Se o dólar se fortalecer contra outras moedas fortes, o real vai perder mais contra as outras moedas fortes, mais ainda. Então, assim, para nós, meu hedge é câmbio, dólar, né? E sem comprar a posição em dólar, nada, só através das empresas. Talvez isso explique que das 10 top 10 da Trígono, nenhuma foi negativa. A única empresa das 10 maiores que não tem nenhum efeito dólar, talvez indiretamente, né, por causa dos seus clientes estão ganhando, é a Simpar, né? A Simpar não exporta, não tem nada lá fora, mas seus clientes de mineração, do agronegócio, florestais, etc., né, acabam ganhando. Então, mas a Simpar não tem uma ação direta com dólar, mas indiretamente. Então, até a Simpar, posso dizer, a Simpar também está ganhando com dólar, né? Então, para nós, essa é a proteção, né? E se o dólar cair para 4,50, é que todos os problemas foram resolvidos. O mundo está bombando, a eleição foi uma maravilha, dinheiro jorrando aqui para dentro, a bolsa vai explodir, porque dólar 50 é gringo entrando, e a economia vai crescer, o PIB vai crescer 3%, 4%, 5%. Então, essas empresas também vão se beneficiar. Não me preocupe se o dólar voltar para 4,50, porque assim, o mundo está maravilhoso e a bolsa mais maravilhosa ainda no Brasil. Então, para nós, assim, hedge dos dois lados. Né? Ganha-ganha, quase que um ganha-ganha. Se é que seja possível, mas está dando certo aí nos últimos 6 anos, né? Então, essa é a nossa estratégia. Excelente. Excelente. Chegamos a quase 600 pessoas aqui ao mesmo tempo assistindo. Queria agradecer a audiência. Estamos passando nos 2 canais da Carteira Z no Dica de hoje.
o pessoal puder curtir essa live, esse evento aqui, vai ser importante para a gente. E aqui, agora, eu queria falar um pouco, o pessoal perguntou aqui, Werner, se você puder falar rapidamente do ETF TRIG 11, é bem recente, mas se você falar da composição um pouco para a gente, para o pessoal entender. Perfeito. Então, hoje, ele está fazendo exatamente um mês. Ele foi lançado no dia 12 de novembro, que era uma sexta-feira, né? Tocamos o sininho lá na Bovespa, na B3, foi... para nós foi um grande aprendizado, né? Então, o que esse ETF é? Nós fomos buscar construindo com a Teva, né, que faz os índices, né? Isso foi 4 mãos. A gente foi falando o que a gente queria e eles foram fazendo as simulações, fazendo os backtests. Então, o índice Small Caps, ele parte de 15%, né, do que sobra do mercado. Ele pega lá o Bovespa, vai cortando o índice de negociabilidade, chega a 15%, o que é para baixo entra Small Caps, né? Para nós pegamos o fundo do tacho. O que é o fundo do tacho? 5% do valor de mercado. Então, a gente cortou, foi descendo o valor de mercado até chegar por 5%. Dali para baixo, se torna elegível ao nosso ETF. E com mais vários filtros. Por exemplo, o free float acima de 20%. Tá? Primeiro corte. Segundo corte, negociação média mensal de 50 milhões. Tem que negociar 2,5 milhões por dia, né? Mais ou menos são 20 pregões. E nos últimos, ele rebalanceia a cada 3 meses. Então, a gente pega nos últimos 2 meses, os 2 meses as empresas têm que negociar mais 50 milhões em cada mês, né? Senão cai fora, no próximo rebalanceamento cai fora, né? Tem filtro de ESG, que a Teva ajuda a gente, não pode ter patrimônio líquido negativo, né? Então, empresas que estão em recuperação judicial também está fora, é outro filtro. E também tem mais um filtro, assim, empresas que não publicam o balanço na data que a Bolsa determina. Então, demora para publicar balanço, já mostra um mau sinal, né? Então, a Teva, ela vai olhando isso aqui, e no próximo rebalanceamento, ela refaz o filtro, né, e recalcula. Qual que é a diferença? A Bovespa, né, ele mistura liquidez com capitalização. Ele cruza os dois, né? Porque a Bolsa sempre foi movida a liquidez, né? Que era de corretora, eles sempre se interessaram por liquidez. Aqui é só pela capitalização. Então, o CAP é de capitalização. Então, todos Morgan Stanley, Russell, SP 500, é tudo por capitalização. E Bovespa é uma mistura de liquidez com capitalização. E aí, a nossa maior empresa, são 91, mas a maior empresa é a Light, com 5,6 bilhões de valor de mercado. Então, se na Trigo, no nosso corte de Small Caps é 10 bilhões, aqui está dando 5,6. Né? Então, ele é mais diversificado, são 91 empresas, né? A maior empresa Light com 5,6, e os dados, né, estão disponíveis. Tem lá o site trig11.com.br, a carteira está lá. Quem quiser olhar a carteira, tudo, né, o regulamento, esses detalhes, mas vocês vão ver direitinho a carteira, né, as 91 empresas, o peso de cada um. Então, basicamente, esse é o resumo, né? Então, a gente chama que é um puro sangue Small Caps mesmo, até mais do que a própria Trigo, mais diversificado, são 91 empresas, mas com muita liquidez, né? O corte praticamente é 2,5 milhões para cima, né, de liquidez. Então, ele é relativamente líquido, né? E mais pulverizado, né? E com valor de mercado menor do que a própria, o nosso fundo, né? Então, é uma diversificação para nós. O gestor não tem nenhum poder de mudar nada, né? Não é uma gestão assim ativa que o gestor definiu. Ela basicamente é quântica, né? Porque são parâmetros, né? E o índice segue esses fatores quantitativos, né? Não entra no mérito se está barato, se está caro, né? Então, e o gestor, eu não gosto dessa empresa, então se eu não gosto de uma empresa, não importa, está lá do mesmo jeito. Eu não tenho poder de interferir, jamais. Isso vai para sempre, né? Então, a Trigo não vai mais interferir, é totalmente, digamos, ele é isento da gestora, e a Teva que é responsável pelo rebalanceamento trimestral, né? E o Bovespa, né, a bolsa é quadrimestral. Então, ele vai se atualizando a cada 3 meses. Então, basicamente, é isso o resumão. Excelente. Quem quiser saber mais, entra no site lá, tem todos os detalhes disponíveis. Excelente. Aí, lembrando, o Credit Suisse é o market maker, tá? Então, para nós, é um grande parceiro, né? O BTG administrador, e temos um parceiro com o Credit Suisse, que é o market maker, tá? Para nós é uma grande conquista para nós tê-los como parceiro também. Excelente. Sérgio Gaspar da está lembrando aqui, com R$200 você já consegue aplicar no Verse e no Trigo. A gente aqui não recomenda fundos numa live aberta assim, para isso nós temos as nossas carteiras aí, que a gente equilibra o portfólio de forma inteligente, com os percentuais ali, de acordo com os nossos estudos quantitativos e qualitativos.
Mas é só para vocês entenderem que com valores muito baixos vocês já podem começar a investir em renda variável. Para quem não começou ainda, você com R$50, por exemplo, já tem acesso a um portfólio bem amplo aí, de mais de 20 empresas, inclusive, através de um veículo como esse. Luiz, eu nem ia fazer essa pergunta, mas muita gente fez no chat perguntando sobre o fundo previdenciário da Versa, se tem perspectiva de abrir. E aí, para terminar a pergunta para você, eu queria que você falasse basicamente a diferença entre os fundos e se tem uma noção de abrir um fundo previdenciário ou não. Até para o pessoal nesse fim de ano aqui, para aproveitar que os benefícios previdenciários aí do PGBL, por exemplo, aquele 12% tributável que a gente, para restituir imposto de renda. Fala para a gente um pouco sobre essa diferença. Legal. Na verdade, a gente ainda não tem um fundo de previdência, né? Um Prev que pode receber recursos oriundos de previdência e acreditar os benefícios fiscais. Mas o que a gente está fazendo agora, que eu aprovei na sexta-feira, até fiz um tweet sobre isso, é a inclusão no regulamento do nosso long only, que é o antigo Versa Charger, que está mudando para Versa Ações Institucional FIA, a inclusão no regulamento da aderência a 4661 e 3992, se não me engano, que são as duas regulações que versam sobre o que um fundo passível de receber a aplicação de previdência pode fazer. O que essas duas legislações da CVM dizem? Basicamente que o fundo não pode fazer nada, que o fundo só pode ficar compradinho em ações, não pode fazer short, não pode usar derivativos que não seja para proteção, ou seja, não pode se alavancar, ou seja, ele é um fundo que, apesar de no regulamento estar escrito lá de que pode demandar dinheiro, daquela história, isso não existe, entendeu? Sim. Porque é um fundo que ele só fica até 100% comprado e não pode fazer nenhuma graça. Então, o Charger ele já era assim, sempre foi a nossa carteira, e ela tá lá justamente para mostrar a nossa geração de alfa, tá? É puro alfa o fundo, tanto que ele não faz market timing, e ele meteu 30 pontos de alfa em 2019, ano passado flat, esse ano tá colocando mais 10 pontos de alfa, e aí a gente fez esse rebranding do fundo e botou no regulamento para ficar bem claro o que ele é, e aí, Zatara, apesar de ele não poder receber recursos de previdência, o que eu falo é que todo mundo deveria ter aplicações num fundo como esse, que eu imagino que também sejam as características do fundo do Werner, quer dizer, que não alavanca, que não faz essas coisas, né? Por quê? Pelo Equity Risk Premium, cara, isso é a coisa mais elementar de todas, assim, se o Equity Risk Premium, que foi, aliás, o pitch do Werner na nossa última live juntos, né? Se ele não existisse, cara, não teria por que existir ações. Então, no longo prazo, todo mundo tem que ter no portfólio um pedaço em ações, né? E esse é um produto justamente para esse longo prazo, com o menor risco possível dentro do universo de ações, tá? Então, esse é o mais próximo de um Prev, ele é aderente às regras, mas ele não é um Prev em si. Agora, no futuro, se houver demanda e tal, a gente pensa em montar um fundo de previdência mesmo. E aí as diferenças entre os produtos da casa são basicamente isso, assim, na verdade, né? Colocando o nosso long only, o Versa Ações Institucional, agora vou chamar ele pelo novo nome, do lado do FIT. O FIT, ele é o nosso fundo de ações com uma alavancagem, tá, em cima do alfa. Tá? Por que eu tô falando isso? Porque o FIT ele pega a carteira do nosso fundo de ações do long only, ele grossapa ela, então ela é 100% net long, ele transforma ela em 150 net long e bate 100% de BOV em cima. Tá? Então, na verdade, ele fica com 50% da carteira comprada e 100% do alfa dela. Então é basicamente isso. O nosso FIT é o nosso long only alavancado em cima do alfa. Tá? E aí o fundo multimercado, esse já não tem nada a ver, ele tem pouco cruzamento, ele é um fundo que faz renda fixa e câmbio em cima dos calls macro da casa. Tá? Mas essa é basicamente o nosso portfólio. Excelente, obrigado. Já estamos chegando no nosso final aqui, mas eu queria fazer a última pergunta para vocês dois, que de preferência, se vocês puderem resumir, por gentileza, né, que tem a galera a perguntar depois. A gente perguntou ano passado qual era o papel do ano para o Werner, e ele falou que era Ferbasa, e a bicha de lá para cá, de dezembro do ano passado para cá, subiu mais de 170%. E eu acredito que eles continuam acreditando bastante, confiando bastante na empresa. Então, Werner, se você puder falar qual seria, não vou falar aposta, né, mas vou falar a empresa que você acredita com potencial para 2022, se for a Ferbasa ou outra, e fizer uma breve síntese sobre ela. Tá no mudo, Werner. Tá no mudo. Tá no mudo, Werner. Que a cachorrinha tá latindo. A cachorrinha Ramona tá latindo aqui. Então, se eu vou comemorando aí, Ferbasa.
A gente tem 2 fundos de previdência, né? O Icatu 100 e o Prev 70 no BTG. Esse ano o Prev 100 está com 47%, né? Vamos usar 38%, o Bovespa está menos 10%, e o BTG com, né, 70%, 19% contra 4% do CDI. Então, quem quiser também usar o PGBL, aproveita. E dei 3 entrevistas essa semana agora só sobre Previdência, né? Vai sair em alguns cadernos de Previdência, então a gente vai ser citado. Bom, voltando ao pitch do ano, e assim, a Ferbasa, né, ela ainda tem um potencial enorme, né? Mas, logicamente, uma commodity depende de coisas que estão fora do nosso controle. Se ficar tudo do jeito que está, né? É de dobrar, triplicar. Não precisa acontecer nada de diferente, só manter o status quo, né? Os preços das ferrovias dobraram, né, o dólar subiu 11% em um ano, então não precisa acontecer mais nada. Congelou agora, fica... Só que pode melhorar muito ainda. Os preços das ferrovias estão disparando, pode subir muito mais, tem a África do Sul, por isso é difícil de dizer. Ela pode ser, talvez, o melhor papel do ano que vem, de novo, né, dependendo do que aconteça. Se tudo for do jeito que está hoje, já é excelente. Então, dobrar é pouco, tá? Essa é a Ferbasa. Mas eu vou falar sobre a Tupi, né, que para mim é o papel fundamentalmente, independente de commodities, de muitas coisas, né, é o mais barato da nossa carteira, né? Então, ela hoje vale 500 milhões de dólares, eles compraram a empresa no México há 8 anos atrás por 450 milhões de dólares, só que era um pequeno pedaço, né? Ela cresceu muito, ela comprou a Texid, está no melhor momento agora com investimentos em infraestrutura, recomposição de maquinário. O que bate na Tupi? É o nosso pessoal aqui de top-down, tudo que é bens de capital vai sofrer com juros, só que 80% da receita da Tupi é lá fora, tem nada a ver com juros aqui dentro, né? Pelo contrário, comprar caminhão é 6 meses de fila, trator, máquinas fora de estrada, mesma coisa. Então, independente dos juros, você viu a Simpar, anunciou aí 12 bilhões de investimentos, né? A Vamos, valor absurdo, quer dizer, por que esses caras estão investindo? Por que a Simpar está investindo? Porque eles estão vendo alguma coisa lá na frente, que talvez os economistas não veem, mas eles estão vendo. Ninguém é louco de comprar 10 bilhões de capex para pagando juros a, né, 10%, 12% e ter problema. Então, assim, eu estou otimista com um projeto de 1,2 trilhões de dólares do Biden, saneamento, ferrovia, infraestrutura, agronegócio, quer dizer, tudo está a favor da Tupi. Dívida vence lá em 2031, né, tem lá 400 milhões de dólares, a 5,2% ao ano, né, 1 bilhão em caixa, né? Então, essa empresa está excelente. Você vai ver a margem explodir para cima, porque a sucata está caindo e os preços estão aumentando. Ela vai cruzar. Melhor momento, né? Ela continua recompondo o preço no momento que a sucata começa a cair. Na hora que a sucata caiu, ela começar a baixar o preço, vai demorar uns 6 meses para baixar o preço também. Então, ela vai ganhar essa gordura que vai acontecer lá para frente, né? Gestão excelente, né? Então, para mim, é o papel mais barato da carteira da Trigo na Tupi. E, assim, pode triplicar, pode quintuplicar nos próximos 3 a 5 anos, dependendo do que acontecer com o Texid, mas assim, para nós é dólar, 80% da receita em dólar, então é hedge, super capitalizada, né, estrutura muito, não tem dívida nenhuma nos próximos 10 anos, risco muito baixo, né? Então, para nós é a Tupi. E não andou esse ano, andou 3,5% apenas. Boa, excelente. Fala aí, Luiz. A sua. Ainda bem que tu não quer lembrar qual ação que eu falei que ia ser a ação do ano. Grupo Via Varejo? Nem lembro mais, velho. Ou CLC Agrícola, não sei. Alguma que desabou. Mas, cara, pro ano que vem, eu acho que é tudo porrada, assim. Tipo, eu acho que das nossas ações do varejo, tudo também tá nessa toalha de pode duplicar ou triplicar. Pega uma Guararapes, cara, nos níveis de 2006, com, porra, sempre torceios aparentemente quase 2 dígitos, mais expandindo, o banco digital acelerando, tipo, pô, a própria Marisa, cara, a galera não se liga, mas eu comprei ela a menos de 2 milhões de reais por loja, é mais ou menos essa métrica, 1,8 milhão, levei de graça um banco digital que dá 100 milhões de lucro por ano e tal, porque a empresa chegou a bater 600 milhões de market cap, essa daí eu tenho bastante confiança que pode ser um dos maiores gerenciais do fundo aí no ano. Ainda tem também, pô, a própria BR Property, que essa daí tá mais difícil de alugar as lajes, mas, pô, vale no mínimo o dobro. E aí vai embora, assim, tem umas empresas pequenas, tem mega potencial de crescer, que nem, por exemplo, o BR Partners, que a gente é acionista lá, pô, o cara tá dando, sem muito esforço, muito mais do que ele tinha previsto de lucro no IPO, e, pô, se for um ano bom, esse lucro dele vai crescer 50%, 60%, 70%, super barato. Tem a Vitia, por exemplo, que é uma small capzinha que a gente tem lá, que faz
defensivos biológicos, que tem um market share desse tamanho aqui, no setor agrícola como todo, está crescendo aceleradamente. Quer dizer, cara, assim, é onde a gente olha pro lado e fala, cara, daqui vem... E assim, e para não ir tão longe, né? Para mim, hoje a ação mais barata da carteira é a Petrobras. A gente tem Petrobras, tá entupido de Petrobras até o talo. Porque, porra, tudo mais constante é a geração de caixa absurda. A empresa nunca gerou tanto caixa. E uma coisa também que as pessoas talvez não percebam é que não dá mais para o Petrobras subsidiar o preço do combustível, que nem o presidente fala lá, ficar lá batendo na tecla que vai fazer. Não tem como, não é viável. Vai faltar gasolina no Brasil se fizer isso. O próprio general Silvio Luna já avisou. Então, assim, cara, eu acho tudo muito barato. Assim, realmente. Eu não consigo dizer uma única bala. Eu te dei uma bala no revólver e tu mandou 7, cara. É por causa disso. Isso é sintomático, Zatário. É sintomático, cara. Você não precisa cavucar muito para achar upside absurdo, entendeu? É sintomático. Beleza. Tranquilo. Quero agradecer o Werner, ao Luiz, cara. Grande prazer tê-los aqui conosco nesse evento. E, pô, obrigado pela participação.